Olá para você, seja bem-vindo a mais um episódio do Lounge TRT. Hoje a gente conta uma história de superação pelo esporte. Aqui comigo está o Superman cuiabano, Cristiano Soares. Cristiano, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, agradecer ao pessoal pela audiência aí, agradecer também pelo convite, né? Poxa, eu fui meio inesperado, porque, tipo assim, eu jamais imaginei que o pessoal do TRT me chamou pra fazer uma entrevista aqui e tal, mas, tamo aí, né? Foi meio difícil, assim, tá chegando aqui no horário e tal, porque é meio corrida a vida, né? Mas tamo aí. E aí você vem me contar aqui, contar principalmente para quem nos acompanha no rádio, na tela da TV Assembleia e no YouTube da TRT-FM, sobre a sua história, né? Ela começa com o esporte há muito tempo atrás, quando você jogava futebol, né? E era Uhum. apaixonado por esse esporte, fez amizade, me disse que jogou em algumas categorias de base e tal. E depois acontece uma coisa que muda a sua vida, que é um acidente. Me conta um pouquinho dessa mudança. Então, eu morava em Lucas do Rio Verde, né? Jogava pelo time de lá. Eh, ao tirar minhas férias, né? Eu acabei indo pro Ceará, ver minha família, amigos. E infelizmente, durante as minhas férias acabou acontecendo esse acidente, né, que quase me vitimou, mas graças a Deus eu consegui sobreviver, né, e dar uma super volta por cima, eh, que não foi nada fácil, logicamente, né. Uhum. Tive que buscar apoio e, tipo assim, me inspirar em mim mesmo, porque eu não conseguia encontrar, formas de incentivo que realmente me tirasse de onde eu estava, do fundo do poço, que era a depressão, ansiedade e tudo mais. Então a corrida em si, ela foi uma forma de escape, né, uma chave de escape para poder sair da depressão, da ansiedade e de outros problemas também, para poder se reerguer, né, que, pô, já são 10, 11 anos correndo já desse jeito aqui, esse tipo de muleta e tal, sem uma das pernas. Então isso chama muita atenção, não só da mídia, como das pessoas também, de amigos, familiares, e o pessoal fica, tipo, de boca aberta para quem nunca tinha visto isso, né, e fala: "Caramba, é o Superman mesmo", então e são vários apelidos que correriam na corrida, sabe, Guerreiro, Superman, Batman, Zorro, que o cara confunde muito quando eu botar o Superman com roupa preta, aí eles chamam tipo Zorro, Batman, né, mas é muito gostoso esse carinho das pessoas aí. E a gente só vai crescendo cada vez mais, né, graças a Deus aí, e tamo onde estamos, né. O Superman, né, nós todos conhecemos a história, ele vem para uma nova vida no mundo, né, no planeta Terra, depois do mundo dele ser destruído. Eu ouso dizer, e peço até licença a você, dizer que seu mundo com o acidente, imprudência de um motorista, né, que te atingiu, eh, mudou o seu mundo. E como foi se readaptar a esse mundo? Você teve coisas a superar, não é? Sim, sim. Eh, Foi um período bem difícil e longo, porque até então já tentei suicídio, entendeu. Isso é um caso que minha família sabe e tal, que tipo, tentei me matar no hospital, em casa, algumas tentativas já e, pô, saber que eu ia deixar as consequências disso seriam muito graves, não só pra mim, porque isso, o pessoal pensa que é uma forma de alívio, mas não era. Tem que pensar também nas consequências também familiares, né. O quanto minha mãe ia ficar triste, depressiva, porque ela já tem depressão também. E meus, irmãos, meus familiares, minhas filhas tinham acabado de nascer, no período do acidente tinha acabado de nascer minha meninazinha. Então, foi um período difícil justamente por causa disso, né, porque você tem que bater o pé e tem que dizer: "Não, poxa, não é o fim do mundo", entendeu. Se você consegue fazer as coisas, vai se adaptando, se você não consegue fazer aquilo, vai se adaptando até achar uma forma que você consiga fazer eh, da forma mais, eh Mas que dê certo, é. aquela vai dar certo, uma hora vai dar certo. Agora você veio para Mato Grosso por causa do futebol ou veio por conta de outra coisa? Não, então, eu trabalhava numa empresa, né, a BRF, Sadia, fo eh era uma empresa que de tipo, ela trazia pessoal, né, com De tra outros estados? pagava o transporte de lá até Lucas do Rio Verde. E foi gostoso e tal, conheci bastante pessoa, comecei a me enturmar por lá. Aí infelizmente, né, depois de 2 anos trabalhando, eu fui tirar minhas férias, queria ver famílias familiares, amigos e tudo mais lá no Ceará, e infelizmente nas férias aconteceu, né, mas é uma volta por cima, como eu estava falando, né. Poder ter esse privilégio de ter uma segunda chance e tal, e poder fazer as coisas mais certo, né.
a gente peca muito durante todo esse tempo, né? E a gente, quando passa por um processo de quase morte assim, é, a gente repensa muito nossas ações, do que a gente faz, tudo aquilo que a gente está dizendo ou fazendo para as pessoas, e que você só tem uma chance. Às vezes, quando você passa por isso aí, você tem essa segunda chance, então você tem que fazer as coisas certas, né? Tem que fazer alguma coisa da vida, entendeu? Não pode ser só trabalho, casa E e só isso. é só isso. E reflexão que você deixa para todo mundo, né, quando você diz que estava ali num pensamento suicida, né, precisando atentar contra a própria vida, e aí você se lembra de sua mãe, aí você se lembra das suas filhas, aí você se lembra dos seus amigos, né, e principalmente a família que estava ali com você, sofrendo com você, provavelmente a dor que tinha em você também tinha neles, e eles te deram força para que você chegasse onde você está hoje. E a corrida também apareceu na sua vida, em que momento que ela apareceu? Ó, ela apareceu quando eu estava voltando de novo para Lucas, né? Um pessoal fizeram uma vaquinha e tal, e fizeram, sabe? Poxa, eles estavam me ajudando, o pessoal que trabalhava lá fizeram essa vaquinha, eu acho que tinha perfume nessa rifa que eles fizeram, tinha engradado de latinha. Pô, foi muito legal saber que o pessoal tinha um carinho por mim já, sabe? Não corria nem nada, tá? Só jogava bola, então o carinho das pessoas era dentro do trabalho mesmo, né? Então, isso foi muito bom saber. Eu falei, ah, eu tenho que ir lá. Passou um ano depois, né, do acidente, de uma recuperação, pré-recuperação. Aí eu voltei de novo para Lucas do Rio Verde e lá, né, acho que uns 5 meses depois, quando eu já tinha lá, apareceu essa corrida, né, corrida que é chamada Corrida das Águas. É tanto que ela foi minha primeira corrida. Foi bem diferente, entendeu? Eu queria fazer algo, eu queria ser alguém na vida ali. E essa corrida, ela me proporcionou isso, né? Eles não me empataram nem nada, porque tinha muita corrida que empatava. Falava assim, ah, você não pode correr de muleta, tem regulamento que você não pode usar muleta, entendeu? Você não vai correr assim, não. Aí essa corrida, ela, pela ser a primeira corrida, lá em Lucas do Rio Verde, Corrida das Águas, pela preservação das águas, ela acabou me, tipo assim, foi a minha primeira, né? Então eu não corri de muleta, eu fui de cadeira de roda. Porque eu falei, ah, 100 km, eu não consigo andar nem da esquina que já chego, eu fico cansado. Aí eu falei, pá, corri e os caras me empurraram a metade do caminho, quer dizer, o percurso todinho, quer dizer. Porque logo de início, é lá no parque, né? Logo de início, já era uma subida, então eu não conseguia nem subir ali. Aí os caras lá, acho que era bombeiro, se eu não me engano, estavam lá no finalzinho da corrida e pegaram e foram, né? Levando a cadeira. Eu não me senti bem, me senti mal, mais mal ainda, porque eu queria ser independente, né? Eu queria tentar fazer a prova, tipo, sabe, sem ajuda de ninguém, porque isso ele me deixou mais mal ainda do que eu tava. Então eu comecei a procurar academia, né? Fiz fortalecimento muscular e para poder ganhar uma resistência, porque eu não treino pra, sabe, aumentar o corpo, esse negócio de fisiculturista nem nada. É para uma resistência mesmo. Então eu treino até a falha, treino até cansado, treino até não aguentar mais, justamente para poder o corpo ganhar uma resistência e eu poder fazer os percursos sem auxílio de ninguém. Aí, no caso, a terceira, quarta corrida já foi já o quê? Metade de cadeira de roda. Aí o cara pegou a cadeira de roda, na metade do percurso pra lá, eu já fazia de muleta, entendeu? Então eu fui ganhando resistência, resistência. E foi aí que eu fui pegando percursos cada vez maiores, né? Tanto que já fiz até os 21 km já. Isso, saindo também já de Lucas do Rio Verde para as corridas estaduais, de repente no Brasil, né? Então, isso aí foi meio que uma loucura, porque eu não estava muito feliz de participar das mesmas corridas todo o tempo, né? Porque era poucas corridas que tinha no Lucas do Rio Verde ainda. E daí surgiu essas oportunidades para correr também cidades vizinhas, né? Como Sorriso, Sinop, Nova Mutum. Até aqui na capital também já vim correr algumas vezes quando eu morava lá, com a galera de carona. Aí depois eu falei, ah, vamos expandir isso aí, acho que dá para fazer lá fora também. Aí eu comecei a fazer já em outros estados, né? Lá na minha cidade, no meu estado, na minha cidade. Aí teve Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Campo Grande. E acabou que meio que ganhou um reconhecimento nacional. São Paulo, inclusive é São Silvestre. São Silvestre também. Opa, Já foi capa, né, é, da divulgação da São capa da Silvestre. São Silvestre. Graças a Deus aí, demorou, né? Porque, poxa, são 11 anos correndo, né? Essa corrida da São Silvestre, acho que está na sétima vez que eu participo e tal. E eles tinham notado já quando a TV pegou e focou em mim, né? Quando eu fui participar da primeira vez já, uma moça
diretamente da São Silvestre, ela tava filmando com o celular, aí eu tava só com a camisetinha do Superman, né, porque eu ainda tava começando e tal. E ela achou interessante e falou, ó, nós temos aqui o Superman e tal. Aí ela me entrevistou e já pegou já meio que uma coisa, né? Aí depois já apareceu na televisão já, tipo, dando entrevista. O cara veio até mim, pediu pra fazer uma entrevista e tal. Aí já dei entrevista, já apareci na São Silvestre, na entrevista da São Silvestre, que eles têm montam uma live, né? Uhum. Aí vai, tipo, desde o. Quando você vai lá chegando lá nos funil de largada lá, até o fim da corrida, ela, né? Tá dando uns 3 horas de live. Então daí, aí agora já, nessa última edição agora, já apareceu já o cara me filmando e tal, e tipo já, porque essa aparição na capa foi da edição anterior, então já eles começaram a gostar agora, tanto que eu fui lá, não tinha inscrição, não consegui nada, cheguei lá, a organização já pegou e me deu lá. Você me falou uma coisa interessante em outras oportunidades que nós tivemos de conversar, que é do espírito de solidariedade das corridas, das provas. Porque você me disse: "Olha, cada um está correndo por uma coisa, por um desejo, por um sonho. Eu corro para me superar, outra pessoa corre porque precisa emagrecer, outro porque tem asma, outro porque precisa melhorar aí sua saúde". Como que é esse clima dentro de uma competição tão grande como a São Silvestre e outras diversas que você participa? Ah, sem dúvida, cada prova é diferente, mas o bom da corrida é isso, é porque a corrida ela traz muitas pessoas com um objetivo, né? Muita gente está lá só para participar, outros estão lá para pegar o pódio. Mas e as outras pessoas? As outras pessoas estão lá, pô, sonho, o meu sonho é fazer 5, meu sonho é fazer 10, meu sonho é fazer meus primeiros 21, meu sonho é emagrecer, meu sonho é ter uma qualidade de vida melhor. Porque o esporte é isso, né? A corrida de rua ela traz diversos benefícios e poucas pessoas sabem ou tiram essa esse manto de preguiça e vão correr. Porque correr é muito bom, é muito gostoso. Eh, conhece muita gente, traz muitas amizades. E esse fato de a corrida em si, ela proporcionar tantas coisas assim, acaba meio que atiçando muitas pessoas curiosas. E, poxa, eu fico só, eu tenho imensa gratidão porque todo lugar que eu vou, todo lugar, todas as provas que eu participo aí, as pessoas eh, se emocionam, entendeu? Aí vem tirar foto, vem fazer vídeo, então nunca passa despercebida. E você falou também para mim já em outras oportunidades, que esta sua missão, vou dizer assim, de estar correndo ali também, engloba o sentido de dar visibilidade àquela pessoa que está com o que você acabou de falar, preguiça de correr, e aí ela olha para você e pensa: "Poxa, eu tenho as 2 pernas, Exatamente. Cristiano está ali com uma perna só e correndo e indo atrás do seu sonho, também vou conseguir, também vou fazer como ele". Então você também é essa inspiração para as pessoas. Exatamente isso. Eu participei de muitas provas que chega a ser até emocionante, chegou até a chorar no caso, porque, poxa, você contar criança, a criança chegou chorando pra mim, sabe, muita gente lá não entendia o que eu estava fazendo, e aí falava muita besteira, né. "Ah, quer se aparecer e tal", e a criança chegou chorando com a avó dela, e ela falou: "É minha neta, ela tem um pensamento de adulto, então ela tem um entendimento muito grande das coisas". E ela chegou chorando pra mim, aí a gente tirou uma foto e tudo mais, então ela entendeu o esforço que eu estava fazendo, Uhum. porque é muito cansativo, é exaustivo, machuca muito o meu corpo, entendeu? Chega a rasgar aqui, tipo, fica às vezes fica só na pele aqui, entendeu? Tipo, rasga muito, Por conta da muleta, né. e fica roxo, vermelho, quase como se tivesse sido socado, sei lá. E saber que pessoas, muita gente não entende, mas saber que pessoas compreendem isso, pra mim já é muito gratificante, né? É tanto que tem outras corridas também que senhoras que eram sedentárias e, tipo, por minha causa, não só senhoras, sabe, senhores, outras pessoas também começaram a participar de corridas, aí eu falei: "Não, não precisa ser só corrida, entendeu, pode ser qualquer tipo outro Uhum. tipo de esporte". O objetivo é esse, é incentivar, é ter essa esperança para as pessoas, para elas poderem, eh, dar o primeiro passo, porque esse é o foco, dar o primeiro passo e já era. Você vai começar a se apaixonar ou pela corrida ou qualquer outro tipo de esporte. Isso também leva também uma amplitude também de, no caso, para a vida também, sabe. Porque a pessoa tem aquele medo e tal de fazer as coisas e tal, "Ah, vou fazer porque falta de dinheiro", eh,
não tem oportunidade. Então, se a pessoa der aquele primeiro passo e isso vai incentivar não só na corrida, vai incentivar para a vida dela também, para mim já é gratificante pra caramba. Quando você fala também, de superação, né, você me falou de diversas coisas que você superou. Primeiro, naquele momento do acidente, precisou superar que tinha perdido a perna, precisou, né, vencer o próprio desejo de, infelizmente, tirar a vida. E depois, chegou ali na corrida, correu primeiro com a cadeira de rodas e falou: "Não, eu tenho que me superar, eu tenho que depender de ninguém, eu tenho É. que depender apenas de mim". Qual a mensagem que isso deixa para você na sua vida hoje? Você é um superador? Vem mais desafios, você vai querer superar? Esse é o super-homem cuiabano? Sem dúvidas, né? Ah, porque tipo assim, todo mundo tem um desafio para fazer, né? E eu tento premiar participar do maior número de provas possíveis. Eu acho que deveria até entrar em Guinness Book, sabe por quê? Porque, tipo assim, meu corpo ele não aguenta mais que 2 corridas, e eu já cheguei a participar de 4 em uma semana. Essa semana agora de junho, de maio, né, de junho. Ju Dia 4 eu corri a 5 km na Maratona do Rio de Janeiro. Aí no dia 5, 10 km na Maratona do Rio de Janeiro. Aí dia 6, já, né, dia 5 já desci pra cá, Uhum. pra Mato Grosso de novo pra correr. Cuiabá foi dia 6 à noite, a corrida da banana, Night Run. E dia 7 foi a corrida da Rotan. Então foi bem puxado, foi bem cansativo, meu corpo não estava preparado para isso, tanto porque eu já tô há 6, 7 meses sem malhar, então. Uhum. E saber que, tipo assim, não há limite para o ser humano, né, eu fico sem palavras, até para poder, eh, entender o que se passa nisso, porque, tipo, eu fiquei de cama uns 3 dias depois disso, porque meu corpo estava muito exausto, dor nas costas, dor nas costelas, dor nos braços, nas mãos, calo nas mãos também, então. Pra me recuperar, meu corpo demorou pelo menos 3 a 4 dias. Eu também estava sentindo muita dor no pescoço e tal, sabe aquele negócio de torcicolo. Sim. Então, mas foi bom, tipo, conseguir participar do que eu queria. Logicamente que eu corri antes também, porque eu saí dia 27 daqui, né. Cheguei dia 28 lá em Porto Alegre, então eu corri em Porto Alegre também no dia 28. É 28? Não, no dia 29. Uhum. Aí dia 30 corri em São Paulo, então já não estava parando. Nossa. Desde o dia 28 eu saí daqui, cheguei dia 29. Eu acho que foi isso. 30 de não, corri dia 30, aí em Porto Alegre, né, aí 10 km, de 31 corri mais 5, que é lá em São Paulo. Uhum. Porque estava um trajeto já, sabe. Então eu falei: "Ah, né, acabei de sair, Aqui. sabadão corri lá, domingo eu tô indo pra São Paulo, então tem corrida lá de manhã? Tem". Como eu tenho uns contatos, né, aí um amigo meu, né, o David, ele arrumou o kit pra mim, porque ele é do Banco do Brasil, né. Aí, poxa, ele me arrumou na hora o kit, e a moça lá que estava lá também foi super gente boa, acabou conseguindo o kit pra mim e eu corri, mas foi meio tipo assim: "Ah, vou tentar". E de lá, corri, no dia seguinte já fui pra Rio de Janeiro. Você fala de uma coisa interessante, aqui em off a gente conversou pela primeira vez isso, que é a questão das categorias, né. Às vezes tem uma prova, uma competição que tem a categoria PCD, e aí é geral. Isso tem te atrapalhado? Me conta um pouquinho disso. Ah, tem atrapalhado muito nesse caso, tipo, poxa, as pessoas teriam que ter uma conscientização maior, né, porque eu não consigo acreditar que os organizadores fazem a prova e, tipo, todo ano eu tô na prova deles lá participando e mesmo assim eles não têm essa conscientização de, pô, não é justo, as corridas não são muito justas. Você põe um cadeirante, você tem que correr com cadeirante. Cria a categoria cadeirante, sempre tem a categoria cadeirante, então põe a categoria cadeirante contra cadeirante. Nos interiores os caras botam o PCD no geral, não é nada justo. Por que que tem faixa etária no geral e não tem faixa etária no PCD? Que aí seria pelo menos teria um pouquinho de Uhum. justiça. Mas aí bota o cadeirante, aí bota, o visual, tudo junto numa categoria só, e fora que, tipo assim, eles nunca não criam minha categoria, né, categoria amputado. Eu já corri muitas vezes por aí, e algumas provas elas criam categoria amputado, porque é possível. Uhum. Esse negócio de: "Ah, não é possível", é possível. Possível e necessário, né, porque assim, eu estava conversando contigo aqui, talvez uma categoria geral PCD, uma pessoa que fique ali porque não tem a visão de um olho, é um PCD. É, E aí ele vai correr junto com você que não tem uma perna, então assim, não é justo, lógico, ele tem que correr e na categoria dele, na categoria e dele. você na categoria sua, né, então isso ainda falta melhorar isso nas corridas, principalmente no interior. Principalmente no interior, né.
Pô, infelizmente, a gente corre aqui na capital, eles pelo menos fazem a diferença da subcategoria do PCD, né? Mas no interior, não. A maioria das corridas do interior, não são todas, logicamente, que graças a Deus tem crescido muitas corridas, então os organizadores têm procurado já fazer a subcategoria, né? Mas muitas corridas no interior ainda estão fazendo só o pódio geral. O que eu não sei se é preguiça ou se. Eu não sei o que que é, mas devia ter essa conscientização para poder criar, no mínimo, três subcategoria, né? Porque o cadeirante não tem como, o cadeirante sempre sobe em primeiro. E também tem o uso da handbike também, que em alguns esportes ele é proibida. E mesmo assim, tem gente que tá lá correndo de handbike lá, sendo que é proibido. Então, você também tem um modelo, né? Você precisa participar das competições e, lógico, isso não é barato. Você sai daqui, você gasta com a sua passagem, às vezes avião, às vezes ônibus. Mas você também me contou que de vez em quando consegue o dinheiro para o ônibus, para a passagem, para o avião, para a inscrição, mas não consegue para hospedagem, chega a dormir na rodoviária, dormir no aeroporto. Como é que as pessoas fazem para te ajudar? Então, esse caso aí é meio foda, tipo, porque, nossa, pra você ver como que vai, ó, até onde a pessoa pode ir pelo amor ao esporte, né? Porque se eu fosse participar de provas que só me premiasse, eu deixaria de participar, porque são poucas. Poucas pessoas têm essa conscientização de me premiar. Então, obrigatoriamente, eu ponho na minha cabeça que eu quero ir, né? Eu quero chegar lá. E para mim chegar lá, eu não tenho essa condição de chegar lá. Uhum. Eu não tenho a condição nem de ir lá. E às vezes você passa uma necessidade, né? Como fome, sede. É... E como eu quero chegar lá, como eu quero participar daquela prova, então eu vou com um pouco do dinheiro que eu tenho, né? Porque não tem como você ter dinheiro infinito, né? Então, às vezes você vai para uma corrida que era em Goiânia, o gasto é muito alto, né? Às vezes as pessoas ajudam, entendeu? Já convidaram para almoçar em casa e tal, já me deram carona. E isso vai me ajudando, né, a segurar o que eu tenho lá para poder, né? E, porra, eu fico sem palavras também nessa questão de o pessoal se solidarizar, né? Às vezes eu recebo uns pix assim, é pouquinho, mas o pessoal manda, entendeu? E às vezes eu faço a rifa. Mas não tem como eu pagar um hotel. Porque o valor desse hotel de R$ 100, eu poderia estar comprando comida, né? E é melhor você. Só que às vezes, quando sobra dinheiro, né? Então eu tenho que guardar para poder comer. E às vezes não almoço ou não janto, entendeu? Às vezes no café da manhã é muito raro demais. A não ser quando tem um hotel com café da manhã. Mas é isso, é se sacrificar para poder obter aquilo que eu quero. Eu quero participar daquela corrida. Então é hotel, tipo, como o hotel é raro, então eu prefiro ficar. Não é que eu prefiro ficar, é porque não tem opção, É né? o jeito. É hotel, ou é rodoviário ou aeroporto. O aeroporto é bem mais seguro, entendeu? E é tipo, é bem mais. Eu acho mais tranquilo também. Lá tem Wi-Fi também, de graça, então. E você, para as pessoas conversarem com você, acharem lá o número do seu Pix, tem um Instagram, né? Qual é o seu Instagram? É, Superman Cuiabano. Eu tive que aderir a um nome que realmente não tivesse ninguém com esse nome. E quando eu botei esse nome, na verdade, foi um amigo meu que me indicou esse nome, né? Porque o dele é Sapo Cuiabano, né? Uhum. Aí eu falei, será? Mas põe Superman Cuiabano, pô, você gosta de Superman e tal, porque meu carro-chefe é Superman, mas eu tenho cor de outras fantasias também pra poder dar uma diferenciada, mas eu corro mais de Superman, essa é a minha identidade, sabe? Então Por você onde eu procura vou, lá no Instagram Superman Cuiabano Superman Cuiabano. e lá tá o Pix, né? Também pode te mandar mensagem, conversar com você, se preciso for alguém te Eu tenho, ajudar. e tem, mas tem mensagem é o que mais tem. Muita gente assim, como disponibiliza assim, ou então as pessoas até me acham por meio de outras pessoas, eles acabam querendo conversar e tal. E, pô, tipo, eu não vou nem divulgar nomes não, mas é gostoso, porque é o carinho, é um carinho muito grande das pessoas que, tipo assim, não me conhecem, nunca falaram comigo, mas é aquele carinho de desconhecido, sabe? Tanto que tem aquele negócio lá de a ajuda vem mais de pessoas desconhecidas, o aplauso, o incentivo e tal, vem mais de pessoas desconhecidas do que de conhecidos. Porque aquela pessoa tá começando a corrida e tal, e fala, caramba, eu consegui terminar. Não, eu ouço muito isso, eu consegui terminar. Quando eu te vi, eu consegui forças para poder terminar aquela prova lá, porque eu já tava querendo desistir e tal. Talvez a pessoa nem fosse desistir mesmo, né? Fosse da boca pra fora, mas é gostoso esse carinho, sabe? Sim, sim. E, tipo, pessoas também que vêm compartilhar também coisas como parentes que também sofreram
uma perca de um membro também. E eles precisam fazer vídeos comigo, fotos, e mostrar para essas pessoas, né, o que eu consigo fazer, sendo que as pessoas também passaram por isso, e o que elas podem fazer também, que não é o fim do mundo, entendeu? Então esse incentivo para essas pessoas também, desses traumas que elas sofreram, então eles levam para parentes, amigos, familiares e tal, e isso é muito gostoso também de saber que você também é um incentivo para essas pessoas, né? Ótimo, Cristiano Soares, nosso convidado aqui. Obrigado, Cristiano, mais uma vez pela sua disponibilidade de ter vindo aqui e batido um papo conosco. Oh, valeu, eu que agradeço, hein? Você pode pesquisar o Cristiano, então, aí, Superman Cuiabano. Laude volta uma próxima oportunidade e eu espero você.